Estamos de volta com o Boletim Câmara e seguimos agora com mais notícias. Hoje à tarde, o pró-reitor de Finanças da Unital deve comparecer à Câmara para prestar informações aos vereadores. O estagiário Luiz Martins explica melhor esse assunto. O pró-reitor Renato Rocha foi convocado a pedido dos vereadores Douglas Carbone e Moisés Pirulito. Ele deverá prestar esclarecimentos sobre a notícia de retirada do pagamento de adicional de periculosidade dos funcionários da vigilância que trabalham na Pró-Reitoria de Administração. Periculosidade é uma condição de trabalho que expõe o trabalhador a riscos que ameaçam sua saúde ou segurança. No requerimento de convocação, os vereadores afirmam que os servidores receberam um comunicado verbal do pró-reitor, avisando que o pagamento seria suspenso. O adicional é pago a esse funcionário desde 2018, mas a Justiça já tinha garantido o recebimento desde 2013. Ainda de acordo com os vereadores, os vigias e porteiros da universidade não foram procurados ou entrevistados pelo responsável pelo laudo de periculosidade. Este laudo é um documento que reconhece a situação de risco e garante o pagamento do adicional ao servidor. No requerimento de convocação, os vereadores afirmam que as atividades de guarda patrimonial é considerada perigosa e expõe os profissionais a possíveis riscos de furtos, roubos ou outros perigos. A convocação do pró-reitor foi marcada para as 2h da tarde hoje e a TV Câmara vai transmitir o depoimento ao vivo. A proporção de vagas anunciadas e de contratações 100% remotas realizadas por meio da plataforma GUP de recrutamento e seleção atingiu seu menor patamar desde o início da pandemia de Covid-19, aponta uma pesquisa da LCA Consultores. O estudo não mostra em números totais a quantidade de vagas anunciadas e contratações para não expor os dados da plataforma. Os resultados são divulgados, portanto, a partir do aumento percentual desses índices com relação a 2019. De acordo com o levantamento, os anúncios de vagas integralmente remotas cresceram 6,3% em novembro de 2020, subindo ainda mais em novembro de 2021, foi 9%, ambas na comparação com a média de 2019. O pico de crescimento foi no mês de agosto de 2021, com 11,1% de vagas a mais. Em novembro de 2022 e 2023, o aumento foi de 5,3% e 1,6%, respectivamente. Já os dados deste ano mostram um ganho de apenas 0,5% em relação a 2019, ou seja, o menor crescimento desde o início da pandemia. Taxistas recebem autorização para utilizar bandeira 2 neste final de ano. Vamos às informações com o repórter Lucas Levin. A Prefeitura de Taubaté publicou o Decreto 15.980 de 2024, que autoriza os taxistas a utilizarem a tarifa conhecida como Bandeira 2 em todas as corridas realizadas ao longo do mês de dezembro. A cobrança habitual, ou a Bandeira 1, cobra R$ 4,80 por quilômetro rodado. Com a mudança, válida até o dia 31, a Bandeira 2, que tem o valor de R$ 6,00 por quilômetro, será aplicada durante o dia todo, diferentemente do usual, quando é restrita a períodos específicos, como finais de semana, feriados e no intervalo entre a noite e a madrugada. A medida tem sido adotada pela administração nos últimos anos, atendendo a uma solicitação do Sindicato dos Taxistas, e visa compensar o 13º salário, benefício que os motoristas autônomos não recebem. Obrigada, Lucas, pelas informações. E eu convido você que nos acompanha a participar conosco aqui do Boletim Câmara. Você ainda usa o serviço de taxista? Qual é a sua opinião sobre essa maneira de cobrança no final do ano, garantindo um valor a mais para os trabalhadores? Você pode compartilhar a sua opinião e também enviar sugestões para nós debatermos aqui. O nosso WhatsApp para contato é o DDD 12 3625 9525. Agora, nesse final do ano, você está pensando em viajar para fora do país? Então, você vai precisar tirar o passaporte. O passaporte é a identificação do viajante no exterior e registra entradas, saídas e vistos para ingressar no local escolhido. O documento é diferente do visto, que alguns países podem exigir.
O visto se trata da autorização que um Estado concede a um estrangeiro, permitindo que ele fique no local por determinado período, seja como turista ou para trabalhar, por exemplo. Para brasileiros maiores de 18 anos, o passaporte tem uma validade de 10 anos. Para menores de idade, esse período varia, indo de 1 ano para crianças de 0 a 1 ano de idade incompleto e até 5 anos para quem tem de 4 a 18 anos incompletos. O passaporte pode ser emitido por qualquer brasileiro que tenha título de eleitor e tenha votado ou justificado o voto na última eleição, esteja regular com o serviço militar obrigatório, tenha os documentos solicitados e não seja procurado pela Justiça. A ONU faz um alerta para a expansão das secas no mundo e afirma que os países precisam apresentar uma resposta urgente. A repórter Tânia Vinhas traz as informações publicadas pelo portal ONU News. Pois é, Ana. O alerta, na verdade, veio do secretário executivo da Convenção da ONU para o Combate à Desertificação, Ibrahim Chell. Em suas palavras, as secas, cada vez mais intensas e frequentes, estão se tornando um assassino silencioso que afeta todas as regiões do mundo. Ele destacou que as secas se expandiram para novos territórios e nenhum país está imune. Desde o ano 2000, a frequência e a intensidade das secas aumentaram em cerca de 30%, ameaçando a segurança alimentar, hídrica e os meios de subsistência de cerca de 1,8 bilhão de pessoas. Nos últimos 3 anos, mais de 30 países declararam emergência devido à seca, incluindo nações de alta renda, como Estados Unidos, Canadá e Espanha. O fenômeno interrompeu o transporte de grãos no Rio Reno, na Europa, afetou o comércio no Canal do Panamá e reduziu a geração de energia no Brasil, onde mais de 60% da eletricidade depende da água. Para Chell, a situação está desencadeando um efeito dominó, e as coisas devem piorar até 2050, quando 3 em cada 4 pessoas no mundo sentirão os efeitos da seca. A ONU estima que serão necessários 2,6 trilhões de dólares até 2030 para restaurar terras degradadas e melhorar o manejo do solo. Para a vice-secretária executiva da Convenção, Andrea Meza, a seca não é apenas uma questão ambiental, mas também de desenvolvimento e segurança humana, o que exige ação urgente em todos os níveis de governança. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tânia, pelas informações. E essas declarações foram feitas na 16ª Conferência das Nações Unidas sobre o combate à desertificação na Arábia Saudita. É uma reunião que tenta estabelecer estratégias de preparação proativa e manejo sustentável da terra, ao invés de abordagens reativas e de emergência. Moradores de diversos bairros de Taubaté têm reclamado da água que sai da torneira. Amarelada e com cheiro, a qualidade da água preocupa os moradores não só aqui de Taubaté, mas de Caçapava e de São José dos Campos também. Após muitas reclamações, a Sabesp emitiu uma nota. E eu vou ler agora essa nota para vocês. A Sabesp informa que a água fornecida do município de Taubaté é potável e está dentro dos parâmetros previstos pelo Ministério da Saúde. A companhia destaca que está vistoriando todos os clientes que estão entrando em contato com os canais de atendimento e as verificações têm apontado a água dentro da normalidade. A Sabesp esclarece ainda que a alteração na coloração da água pode ter ocorrido em decorrência de manutenções realizadas durante a semana. É importante que o consumidor entre em contato nos canais oficiais da companhia, fornecendo o endereço completo do imóvel, com rua e numeração, para que as vistorias prossigam e as manobras operacionais sejam realizadas caso necessário. A Sabesp reforça que monitora todas as etapas do sistema de abastecimento, visando garantir a qualidade da água distribuída, desde o manancial, passando pelas estações de tratamento, sistema de distribuição, até o cavalete na entrada do imóvel dos clientes. As ocorrências podem ser registradas pelos telefones 0800 055 0195, pelo WhatsApp, que é o DDD 11 3388 8000. No caso do WhatsApp, só são aceitas mensagens de texto.
ou pelo site, que é o agenciavirtual.sabesp.com.br. Fecha aspas. É importante relatar os problemas verificados. Então, envie você também, caso você esteja vivendo essa questão na sua casa. E agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e também do Brasil. Jornal Vale traz o destaque: mobilidade urbana passa a atender apenas de forma online. A Secretaria não irá protocolar mais nenhum tipo de serviço que era anteriormente realizado de forma presencial. Na sede, na Vila Jaboticabeiras, aqui em Taubaté, serão apenas tiradas dúvidas dos moradores. Pelo site da Prefeitura, é possível acessar uma série de serviços. O portal G1 destaca: prefeito eleito de Taubaté, Sérgio Vitor, abre gabinete de atendimento temporário. O espaço foi disponibilizado provisoriamente pela gestão atual e tem como objetivo receber as demandas da população, de representantes das associações de bairros, entidades de classe e também da sociedade civil. No cenário nacional, o jornal Folha de São Paulo destaca: cadeira de deputado eleito, prefeito de Marília, gera disputa entre tucanos. A segunda suplente do PSDB, Damares Moura, alega que é ela quem deve assumir a vaga de Camarinha e não o primeiro suplente, Ortiz Júnior, aqui de Taubaté. Isso porque Ortiz, que sempre foi do PSDB, trocou o partido pelo Republicanos para disputar a prefeitura em Taubaté neste ano, mas acabou derrotado. Na sequência, ele voltou ao PSDB. E por fim, o Jornal de Brasília traz a manchete: 2024 será o primeiro ano a superar o limite de 1,5 grau de aquecimento climático. A barreira simbólica corresponde ao limite mais ambicioso do Acordo de Paris de 2015, que busca conter o aquecimento abaixo dos 2 graus Celsius e prosseguir com os esforços para limitá-lo a 1,5 grau. Uma a cada 4 empresas que geram emprego no Brasil não sobrevive até o seu primeiro aniversário. É o que revela uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A nova edição do relatório Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo apresentou características das empresas formais brasileiras, os movimentos de entrada, saída e sobrevivência no ano de 2022. De acordo com o IBGE, apenas 76,2% das empresas empregadoras que nasceram em 2017 sobreviveram até 2018. E essa taxa de sobrevivência caiu para 37,3% quando se expande essa janela de análise até 2022. Em outras palavras, quase 2/3 das empresas empregadoras no Brasil não duraram mais do que 5 anos. Mas o número melhorou. Das empresas abertas em 2021, 79,6% sobreviveram até 2022. Já no estudo realizado em 2022, foram identificadas mais de 210 mil mortes de empresas empregadoras no ano de 2020. A morte da empresa empregadora é o encerramento da atividade ou interrupção de pelo menos 24 meses após o ano de referência. Assim, são contabilizadas para a taxa de mortalidade apenas as empresas que estão há 2 anos sem atividades. As escolas do trabalho de Taubaté estão com mais de 2.000 vagas abertas para cursos profissionalizantes, com início previsto para fevereiro de 2025. A repórter Fernanda Maria traz os detalhes. São 2.366 vagas distribuídas entre as unidades das escolas do trabalho do SECAP, Alto do Cristo, Jaboticabeiras 1 e 2, Estiva, Areão, Sítio Santo Antônio e Centro. Os cursos abrangem diversas áreas. Na costura, o básico de corte e costura, mas também lingerie, moda fitness e camisaria. As opções de curso de artesanato são pintura em tecido, bordado, tricô, crochê e decupagem. No setor de informática, a Escola do Trabalho oferece cursos de Excel avançado,
manutenção de micro e AutoCAD. Há também cursos de beleza, como de cabeleireiro, manicure, design de sobrancelha e maquiagem artística. As vagas estão distribuídas por escolas. No site da Prefeitura está disponível a lista completa dos cursos de cada unidade, além de informações como o dia da inscrição, data do início das aulas, dias e horários dos cursos e pré-requisitos para matrícula. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. As inscrições serão realizadas por ordem de chegada diretamente nas unidades das escolas do trabalho. E apenas a pessoa interessada poderá realizar a matrícula, não sendo permitida a inscrição feita por terceiros. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia foi anunciado oficialmente na última sexta-feira, após a reunião dos líderes dos blocos na cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. A assinatura do acordo só acontece depois que os textos passarem por uma revisão jurídica e também de serem traduzidos para os idiomas oficiais dos países envolvidos. O anúncio, portanto, significa que as negociações entre os dois blocos estão encerradas. Iniciadas em 1999 e paralisadas depois de um acordo inicial alcançado em 2019, as conversas foram retomadas nos últimos meses a pedido da Comissão Europeia, que determina a política comercial. 5 anos depois do primeiro compromisso, a medida não havia saído do papel desde então por pressão dos europeus. Além dos benefícios diretos ao agronegócio, esse acordo abre portas para novos mercados interessados em negociar com o Mercosul. Ele nivela o acesso do Brasil ao mercado europeu com outros concorrentes e promete aumentar a competitividade e a qualidade dos produtos exportados. A Secretaria de Mobilidade Urbana encerra o atendimento ao público presencial e passa a atender somente de forma online. O repórter Lucas Levin explica mais sobre esse assunto. A partir de hoje, dia 9 de dezembro, o atendimento aos munícipes na Secretaria de Mobilidade Urbana será realizado exclusivamente online. A CEMOB não irá protocolar mais nenhum tipo de serviço que antes era realizado presencialmente. Agora, são 2 as maneiras que os cidadãos poderão fazer suas solicitações: pelo sistema OneDoc, para emissão de cartões de estacionamento para idosos, pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista e a liberação de veículos removidos. E pelo site da Prefeitura, taubaté.sp.gov.br, para acessar serviços como indicação de condutor em multas, defesa de autuação, solicitação de advertências, recursos de multa em primeira e segunda instâncias, além de emissão de segunda via de boletos. A sede da Secretaria estará disponível presencialmente apenas para tirar dúvidas e está localizada na Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 1435, Vila Jabuticabeiras, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. E os cidadãos também podem entrar em contato pelo telefone 3625-5020 ou então pelo e-mail, que é o atendimento.transito@taubaté.sp.gov.br. Obrigada, Lucas. O Brasil foi o primeiro país do mundo a receber o modo ladrão no Android, que é um recurso que bloqueia a tela do celular ao identificar que ele foi arrancado abruptamente da mão do usuário. A função, oficialmente chamada de proteção contra roubo, está disponível em todos os smartphones que rodam o sistema operacional Android 10 ou superior. Segundo o Google, dono do Android, o próprio celular identifica a ação de roubo utilizando inteligência artificial e o acelerômetro, que é um sensor que mede vibração e aceleração. Assim que o criminoso puxar o aparelho da mão, o dispositivo bloqueia a tela e ele só poderá ser ativado novamente com a senha. A empresa afirma que a tecnologia pode identificar fugas a pé, de bicicleta, de moto e também de carro. A mensagem "possível roubo detectado", esse dispositivo foi bloqueado automaticamente para proteger os seus dados, é exibida na tela logo após a ação. Um estudo afirma que exercícios físicos ajudam neurônios a crescer e a se curar 4 vezes mais rápido. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre esse assunto.
Não é muita novidade dizer que praticar exercícios físicos faz bem para o corpo e para a mente. Mas você sabia que colocar os músculos para trabalhar ajuda até os seus neurônios? Um estudo conduzido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts revelou que a prática de exercícios físicos pode estimular o crescimento dos neurônios em uma velocidade até 4 vezes maior. De acordo com a pesquisa, ao se contraírem durante a atividade física, os músculos liberam sinais bioquímicos conhecidos como miocinas. Essas substâncias têm o potencial de acelerar o crescimento e a maturação dos neurônios. Ritu Raman, um dos professores responsáveis pelo estudo, explica que ao estimularmos os músculos, talvez possamos incentivar os nervos a se regenerarem, ajudando a restaurar a mobilidade de pessoas que sofreram lesões traumáticas ou que enfrentam doenças neurodegenerativas. Volto com você, Ana. Mais um motivo para se exercitar então, né, Tânia? Além de fortalecer o corpo, a atividade física pode ser a chave aí para avanços significativos na medicina regenerativa. Obrigada pelas informações. E seguimos agora com a previsão do tempo. Quem traz as informações para nós é o estagiário Murilo Henrique. Nessa segunda-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde. Noite com chuva intermitente. As temperaturas podem variar entre 21 e 31 graus. Os ventos podem chegar a 5 km por hora e a umidade do ar a 57%. A qualidade do ar satisfatória e o índice de raios UV é muito alto. O sol se põe às 6h39 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E a possibilidade de chuva hoje é a partir das 11 horas da manhã e segue em todo o período da tarde. Então, se prepare e pegue o guarda-chuva. E agora, atualizando as informações que o Murilo trouxe para a gente, o volume de chuva esperado é de 3,7 milímetros. Ou seja, um acumulado um pouco mais expressivo, representando uma chuva constante em diferentes regiões aqui da nossa cidade. E apesar da chuva, o clima continua quente, com máximas na casa dos 31 graus. E o Hemocentro de Taubaté realiza agora em dezembro uma ação especial de doação de sangue. Você pode ser um doador e ajudar a salvar vidas. Se quiser, você pode fazer o agendamento pela internet para fazer a sua doação. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4 horas da tarde. Mas para quem não tem disponibilidade ou encontra alguma dificuldade para ir durante a semana, haverá uma ação especial de doação de sangue. Vai acontecer no dia 14, que é um sábado, das 7 da manhã às 11 da manhã. E para doar, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar descansado e também bem alimentado. Outros requisitos podem ser consultados individualmente na entrevista que é feita antes da doação. O Hemocentro aqui de Taubaté está localizado na Avenida Inglaterra, no número 190, no bairro Jardim das Nações. E agora, relembrando a nossa programação de hoje. A convocação do pró-reitor de Finanças da Unital está marcada para as 2 horas da tarde. Você pode acompanhar aqui no plenário ou pela TV Câmara Taubaté. Após os esclarecimentos, você acompanha o Mix na TV com Josivaldo Oliveira trazendo os destaques aqui da nossa programação. E a partir das 5 horas da tarde, ao vivo, você confere tudo sobre o esporte amador da nossa cidade no Jogo Franco com o Miguel Cáter. Não perca! E esta foi a edição ao vivo desta segunda-feira, dia 9 de dezembro. Eu agradeço a sua companhia e retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um excelente dia, uma ótima semana e até mais!